Olá! Vamos falar de um assunto que é a base de tudo no Scrum, a Sprint Planning. Pensa assim, se a Sprint é como construir uma parte de uma casa, a Planning é onde a equipe toda se junta para desenhar a planta. É o mapa, sabe? O plano que vai guiar todo o trabalho. A grande pergunta é essa, né? Como é que um time pega aquela lista gigante de ideias e transforma num plano concreto, focado para as próximas semanas? A resposta, na verdade, está num evento. Um evento colaborativo e super bem estruturado. Para a gente entender como isso funciona na prática, nosso papo vai seguir 5 pontos. Primeiro, vamos ver o que é o pontapé inicial da sprint, depois, o que precisa para se preparar para ela, aí a gente entra nas 3 perguntas-chave que guiam tudo. Em seguida, como o plano é realmente criado, e para fechar, como a equipe se compromete com a meta. Então, vamos lá. Então vamos começar com um ponto que é crucial. A Sprint Planning não é um aquecimento, não é uma preparação. Ela é o pontapé inicial. É o exato momento em que o relógio da sprint começa a contar. Ok, mas o que é a Sprint Planning exatamente? Bom, é um evento de planejamento colaborativo. E a palavra mais importante aqui é essa, colaborativo. O time Scrum inteiro participa para criar o plano. E o resultado disso tudo é o que a gente chama de Sprint Backlog. E olha, esse evento não é para durar para sempre não. Ele tem um tempo máximo, o famoso time box, que aumenta conforme o tamanho da sprint. Para uma sprint de 1 semana, o máximo é de 2 horas. Para 2 semanas, 4 horas. E por aí vai. Essa regra força o time a manter o foco e ser bem eficiente. Mas claro, para um planejamento desses funcionar bem, o time não pode chegar de mãos abanando. É como ir cozinhar assim os ingredientes, sabe? É preciso ter as informações certas na mesa para poder tomar as melhores decisões. E que informações são essas? Bom, são basicamente 4 coisas essenciais. Primeiro, o Product Backlog, que é a lista de tudo que pode ser feito. Segundo, o último incremento do produto, para saber de onde se está partindo. Terceiro, o progresso em direção à meta do produto, para não perder o norte. E por último, isso é fundamental, a capacidade real do time, para manter o plano com os pés no chão. Ok, com tudo isso em mãos, a conversa começa. E o mais legal é que ela segue uma estrutura surpreendentemente simples, que gira em torno de 3 perguntas. Só 3 perguntas fundamentais. É essa estrutura que faz esse evento ser tão poderoso. E as perguntas são por quê, o que e como. É isso. Primeiro, o time define o propósito. Depois, seleciona o trabalho que vai ajudar a alcançar esse propósito. E por fim, detalha como esse trabalho vai ser feito. Parece simples, né? Mas é extremamente eficaz. A primeira pergunta, o porquê, é toda sobre valor. Para que estamos fazendo isso? A discussão em torno dessa pergunta leva à criação da meta da sprint. E essa meta é o que dá o foco, sabe? É o que une todo mundo num propósito comum pelas próximas semanas. Assim a gente garante que o trabalho não é só um monte de tarefas soltas. Beleza, meta definida. Aí o time parte para a segunda pergunta. O quê? O que vamos fazer para atingir essa meta? É aqui que ele seleciona os itens do Product Backlog. E atenção, não é só pegar os primeiros itens da lista. A ideia é escolher um conjunto de itens que faça sentido junto, que seja coeso e que tenha um propósito bem claro. E por último vem o como. Agora, para cada um daqueles itens que foram escolhidos, os desenvolvedores vão planejar o trabalho. Como a gente vai transformar essa ideia em algo pronto, ou seja, numa parte do produto que funciona, que está testada. Geralmente isso significa quebrar os itens maiores em tarefas bem menores, mais fáceis de gerenciar. E olha que interessante essa dinâmica de liderança. Quem puxa a conversa sobre o porquê e o quê é o Product Owner, que está ali definindo a direção estratégica. Mas, na hora de falar do como, aí a bola passa para os desenvolvedores. A liderança da conversa muda para eles, porque são eles que têm o conhecimento técnico para planejar a execução. Então, depois de passar por essas 3 conversas, o time não sai da sala só com um monte de ideia na cabeça. Não mesmo. Eles saem com algo concreto, um plano tangível para a sprint. E olha só como o Sprint Backlog é o resultado perfeito daquelas 3 perguntas. Ele tem 3 partes. Lá em cima, a meta da sprint, que é o nosso porquê. Depois, vem os itens do Product Backlog que foram escolhidos, ou seja, o nosso o quê. E por fim, o plano detalhado de como tudo vai ser feito, o nosso como. Tudo se encaixa. Só que ter um plano no papel não adianta nada, né? A etapa final, e talvez a mais importante de todas, é garantir que esse plano seja realista e que o time inteiro esteja de verdade comprometido com ele. Isso leva a gente para uma pergunta super importante sobre a capacidade de um time. Será que dá para passar 100% do tempo só fazendo coisa nova?
A resposta? Nem de longe. Um plano realista tem que considerar tudo o que rola numa sprint, de verdade. Não é só o trabalho focado na meta. Tem as reuniões, o refinamento do backlog, corrigir bugs que aparecem, dar suporte, aprender coisas novas e, claro, sempre tem os imprevistos. A capacidade real do time é sempre menor do que 100% do tempo. E aqui está o pulo do gato. Se na hora de planejar o como, os desenvolvedores olham e pensam, isso não vai caber na sprint, eles não são obrigados a aceitar. Muito pelo contrário, eles têm o poder e o dever de negociar o escopo com o Product Owner. A ideia é ajustar o plano para que a meta ainda possa ser alcançada, mas de um jeito realista. Depois que todo mundo concorda que o plano é viável, aí sim o evento termina. E termina com um compromisso. Mas olha, não é um compromisso com um chefe ou com o Product Owner. É um compromisso que os desenvolvedores fazem entre si, uns com os outros, de que vão dar o seu melhor para alcançar aquela meta juntos. É sempre bom lembrar da visão geral, né? Cada sprint planning, cada meta que se define, cada pedacinho de produto que é entregue, tudo isso é um passo numa jornada muito maior. A jornada para alcançar a grande meta do produto. Para a gente fechar, fica uma reflexão. No mundo complexo como o de hoje, a gente não está buscando um plano perfeito que não pode mudar nunca. O verdadeiro valor da sprint planning é outro. É criar um entendimento comum e um compromisso de todo mundo. É isso que permite que o time se adapte e, no fim das contas, tenha sucesso juntos.